começar a ler um pouquinho algumas coisas aqui, trazer alguns parabéns aqui de alguns colegas. Poxa, bacana. Felisberto. Márcio Felisberto. O Márcio foi meu... Não foi meu calouro, não. Ele foi... Ou ele foi meu calouro. Ou ele foi meu calouro, ou ele foi calouro dos meus calouros. A gente estudou junto ali naquele período. Grande Márcio. Márcio é um parceirão aí há um bom tempo. A gente ficou um tempo sem se encontrar em função de trabalho, né? Mas a gente se reencontrou na luta pela democracia nesse último ano agora. Ele tem um trabalho foda relativo aos igarapés, né? Sim, o Márcio trabalha com essa parte de geotecnia, geologia, geomorfologia. Legal. Ele é muito competente. Márcio, não, gente, Felisberto, tem gente aqui que tá conversando como se estivesse se despedindo. Não tá acabando, não, gente. Tá não, gente. Tá acabando, agora que nós vamos falar da fofoca. Até agora a gente só tá falando bem das pessoas. Agora que a gente vai começar a falar mal. Peraí, calma. Vamos... Só porque geralmente a gente faz 1h30. Eu já quero começar falando mal. Eu já quero começar queimando. A última pergunta que eu tenho com relação à parte técnica, que é uma paixão minha, né? E eu sou apaixonado por tecnologia. E eu, às vezes, não sei nem se é a área de vocês. O pessoal que está vendo em casa já vai comprovar que não é nada combinado. Mas com relação ao que se fala de smart cities, né? Com relação a cidades inteligentes, até com relação ao BIM. Eu sou um entusiasta do BIM. Eu vou morrer sendo um entusiasta do BIM. Eu acho que é uma tecnologia formidável. E se vocês têm algum estudo, tipo assim, fazer uma ligação, porra, Porto Velho dava para implantar isso e assado, ou eu vejo o futuro nessa parte com relação a Smart City, vocês têm alguma coisa para conversar sobre isso? Acredito assim que não tem como a gente fugir da tecnologia. Sim. Né? E a gente vem notando assim que, pelo menos na área que eu falo, dos espaços públicos em si, há um movimento de interiorização desses mobiliários urbanos cada vez mais inteligentes, para proporcionar maior interatividade entre a população e o espaço público. Então, a gente vê aí empresas que trazem mobiliários, bancos que já vêm com Wi-Fi, bancos que têm entrada para USB, temos postes de iluminação que vêm com Wi-Fi, vêm com placa solar, vêm com toda a tecnologia para possibilitar que a gente consiga utilizar esses espaços, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que pontos de ônibus, abrigos de ônibus com touchscreen para você ver em tempo real onde o ônibus está. Então, assim, são questões essa que ideia é sensacional. A mobilidade urbana, não é difícil, né? A mobilidade urbana ela já está muito inserida na Smart City. O Uber é um exemplo. Os ônibus que você pode acessar também por GPS já é um exemplo também. Então, mas Porto Velho não tem isso ainda. Ainda não, mas assim, mas uma coisa... Não é difícil. Então, assim, o do ônibus não tinha um aplicativo? Ela... Não tinha? Tinha, mas tinha. Mas não é uma coisa tão simples. Tinha, mas não sei se tem. Tinha, mas acabou? Então, assim, na mobilidade... tá, Criatório. Pensei que era Crisator. Do Tom Oliver. Crisator era um personagem do rock famoso aqui de Porto Velho. Assim, na mobilidade eu acho que assim, é inevitável, já está muito próximo. Mas tem coisas que eu gosto de Smart City. Por exemplo, eu não vou nem falar da parte de mapeamento. Porque a parte de mapeamento, para mim, ela, assim... Se for só para gerar imposto, é foda. Mas... Não, o BIM, por exemplo, você pode mapear as árvores e colocar as condições dela. Então eu sei onde eu tenho que mapear, já olhando para o mapa. Onde eu tenho que podar, onde eu tenho uma árvore doente que eu tenho que estar atento porque pode cair em cima das pessoas. Isso já existe, tá? Isso foi já oferecido à prefeitura. Eu não sei se já viu da Xiaomi, que ela tem uma questão com relação à umidade, que mede a umidade, etc. Tu vê quando é que você tem que regar, quando é que não tem, então, a umidade do solo. Isso já é um elemento também que já está muito próximo. Eu gosto muito da ideia da economia de energia, por exemplo, posteamento, iluminação pública que só é acionada por movimento. Então, isso já existe também, tá? Então você tá numa via, a via durante a noite não tem ninguém, ela tá desligada. E cara, a gente pensa, tipo assim, isso é um negócio, não é uma tecnologia nova, né? Não é. Movimentou, pum, ligou tudo. Já ilumina tudo. Brrr, você ter ali tudo iluminado, não tem ninguém escondido, tranquilo. O que tu vai gastar pra gente plantar uma merda dessa aí já... Outra que eu gostei muito, que eu vi, isso já existe também na Europa. Você passou por um determinado ponto, acima de tantos quilômetros por hora, o quebra-mola, plum, surge. Lá na frente. Lá na Obviamente, frente. né? Obviamente.
Aí o cara... Senão vira uma rampa, né? Senão o cara... É só pra fuder o de trás, né? Senão o cara já fala assim, agora eu vou. Você passou na velocidade adequada, ele continua deitado. Então, Legal. isso é uma questão também interessante. Mas tem muita coisa de Smart City ligada à ciclovia, por exemplo. Cara, mas... tipo assim, essa questão do quebra-mola, eu já imagino que tem que ter um motor, tem que levantar, é toda uma tecnologia. É. Agora, porra, a questão do ônibus, de saber onde é que a porra do ônibus tá, é um negócio que não exige muita coisa Não. pra implantar. Mas isso eu tô falando. A É questão só um da- GPS em cada Mas tinha aqui. mobiliário, um Não. aplicativo Você e vê. você tem... Tem O coisas que celular- é boa vontade e tem coisas que é dinheiro. O Isso. celular hoje é melhor que os GPS, da época que eu estudava na faculdade. Eu lembro um professor falando isso pra mim lá em Curitiba. Ele falou, cara, não precisa comprar GPS mais. Os celulares já têm GPS suficiente pra gente fazer trabalho técnico. Claro, não trabalho topográfico, que exige uma margem de erro centimétrica. O teu iPhone? É. Fazer propaganda. iPhone, patrocina a gente. Apple, Steve Jobs já morreu, mas enfim. Traz pra gente. Eu não sabia, eu vi hoje, o iPhone 12 Pro Max diz que já faz a questão do mapeamento de nuvem de pontos. Obviamente, não é nativo, né? Mas, Sim. porra, caralho, tem um muita coisa, telefone fazendo um mapeamento de nuvem de pontos, Tu cara. lembra, diabo? Flávio, na pós, que eu, agora, poxa, eu não lembro qual foi o professor, ou professora, né? Não lembro. Mas que trouxe aquela informação a respeito das informações que você pode levantar. Rapaz, tu caprichou no uísque aqui, hein? Mas, Ela caprichou no desculpa, meu desculpa, também. desculpa. É água. É, tá pesado já. Quer água aí, gente? Já é o fora Rapaz, da obra, pelo jeito. Ah, já é, né? Já é. Se eu caprichei no de vocês, avalie no meu, né? Sim, desculpa, eu te interrompi. Eu esqueci também. Não esqueci, não, tô brincando. Da pós. Lembra da questão da pós, que teve em uma das disciplinas, uma das possibilidades que eram disponibilizadas pela questão do BIM era justamente assim, por exemplo, você identificar, faria um mapeamento, né? Tem um censo, um exemplo. Mapeamento. Olha a importância do geógrafo. Existe existe um mapeamento ali, você faz um mapeamento, né, residencial, e daí daquilo ali você gera. Lembra que você faria uma configuração e você geraria, você apertaria vamos dizer, aperta um botão ali, apareceria quem tá com IPTU atrasado, Sim. quem não tá, Isso quem se tem chama isso, planta de valores genéricos, né? Tem um levantamento. quem tem, por exemplo, fornecimento de água, isso e aquilo, então traria informações riquíssimas. Na verdade, isso é um dado... Não, a prefeitura ela deveria ter um programa disso. Hoje a prefeitura não tem esses dados, mas a gente tem prefeituras no interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, já tem isso, onde você entra no site da prefeitura e você sabe o número do lote. E deveria ser transparente, né? E é transparente. Bacana. Não, se você for... acho que Várzea Grande, não sei se já... Acho que se utiliza já isso. Você abre assim, na informação da prefeitura, você sabe o número do lote... Você sabe quantos metros quadrados tem, a área construída, você sabe tudo, todas as informações. O Lucas Varanda, né, professor de arquitetura, ele me mostrou um aplicativo que está sendo utilizado no Brasil já, com drone, em que o cara faz o levantamento, é absurdo assim. O cara faz o levantamento de projeto mesmo, pelo drone. Eu faço nuvem de pontos por drone. Eu achei aquilo sensacional, cara, Pra porque você ter uma noção, a resolução é altíssima. Se eu utilizar um RTK junto com o drone, eu consegui já fazer com uma margem fazendo meu merchan aqui, né? Fazer com uma margem de erro de 1 centímetro. Então, Nossa. porra, velho, 1 Inovitec. Eu vi Inovitec Engenharia, porra, gente. E eu sei que dá pra fazer menos. Só que eu tô aprendendo. Tipo assim, eu tô até assim, fazer com relação a Dani falou da nossa pós, né? Uma das pessoas que a gente quer entrevistar, aqui vai pra você, viu? Depois eu vou te marcar lá, o Lucas Bicalho, que ele é um dos entusiastas do BIM e foi um cara assim que me deu um gás. É um cara assim, como vocês estão me dando um gás hoje com relação a muita coisa que eu não conhecia, ele foi um cara que me deu um gás com relação ao BIM. E não é online, hein? É entrevista aqui, ó. Vai ter que estar aqui, ter filhão. que vir aqui, Falou que vai vir, cara. agora vai ter que vai vir. Agora vai ter que vir. Vai ter que vir. Mas assim, eu começo a falar negócio de tecnologia, eu já fico... essa questão de metadados que eu ia falar aquela hora. Pra mim, dados públicos são dados públicos. Não tem por que a prefeitura ficar aguardando. Segurando não tem porque nada. não tem. Pra ter uma noção do que isso é importante,
Por exemplo, com esse dado, a gente consegue saber qual a área da cidade, a valorização imobiliária num determinado ponto da cidade, onde, por exemplo, se tem uma área valorizada ali, eu já não preciso mais ter que focar investimento naquele lugar, porque ele já está valorizado. Eu tenho que investir naquele bairro que ainda precisa de infraestrutura para ser Você valorizado. tem ali mapeado quais são os serviços que são fornecidos ali. Você tem tudo. Inclusive, é que assim, ó, vamos valorizar isso aqui. O IPTU vai crescer para essa área, né? Porque você vai fazer um investimento, asfalto, esgoto, tudo. Isso tem que estar no IPTU, é um retorno, pelo menos de 50% de tudo isso tem que estar no IPTU, né? Porque, por exemplo, o lance do IPTU progressivo. Pô, você comprou o lote a R$3.000 no final da Jatuarana e deixou lá. Veio luz, veio água, a prefeitura trouxe, a prefeitura valorizou o teu imóvel e você não trouxe o retorno nenhum. Deixou o terreno parado. Deixou o terreno parado a zero. E esse retorno não é para a prefeitura, esse retorno é para a sociedade. É para a óbvio. sociedade. Sociedade. A função social. A prefeitura valorizou o seu imóvel e você não quer ter o retorno. Então, assim, para ver como a planta de valores genéricos, que é o mapeamento de tudo, da valorização, de onde tem que ter investimentos com infraestrutura, é importante. Muito. E isso que eu falei com relação a dados públicos, você publicar isso, você saber, aquele teu vizinho ali tá assim, assim, assado, eu acho que é interessante. O Camilo Barão falou que, bom, estamos lendo aqui o que eu... É uma autarquia. Esse daí é uma Conhece autarquia. ele? Não conheço. Janaio. Ele falou que a cidade de Ariquemes foi contemplada em 2021 com valor de 22 milhões voltado para a implantação de projetos voltados à inovação, tecnologias digitais e ao processo produtivo. Ele até colocou no final, né? Se vai rolar, não sei. Mas tem muita coisa que pode acontecer, assim. Você vê, concurso de projeto. É uma coisa que em Porto Velho ainda tem pouco. Cara, você vê, tem um edital, vai abrir, tem tanto. Mas tem que ter. Ó, é legal, cara, porque você chega para um recém-formado ou para quem já tem experiência e a pessoa nunca participou de um concurso. É legal, cara. Eu participei do concurso Urban 21, que é um concurso de urbanismo com o Arcos. O Eduardo, que está aqui nos assistindo, maravilhoso, talentosíssimo, está trabalhando comigo agora. Olha, era uma equipe, cara. Era uma equipe massa de 5 meninos lá. E aí a gente começou a desenvolver. Eram 300 projetos de todas as faculdades do Brasil. Nós ficamos entre os 30 melhores do Brasil. A gente só não melhorou o nosso projeto porque eles queriam numa área consolidada. E a gente fez lá... No Ulisses Guimarães. Então eles olharam e falaram, pô, essa área aqui é uma área de expansão. Então eles não deixaram o projeto avançar por isso. Mas as soluções que foram criadas para aquela área, de repente um outro dia a gente volta com ele aqui para falar sobre isso. Vai ter Marine 2, porra, não tem boca não. É muito bom. Para Porto Velho, é uma solução urbanística para Porto Velho, para nossas demandas. Igarapé, topografia com menos de 2% de inclinação, pouca vegetação, mobilidade problemática. Cara, Porto Velho é uma cidade gostosa. É os problemas só precisa ser estruturada. É uma cidade que tem uma energia muito boa. Que você falou com relação a projetos, né? É uma ideia que eu e a Dani tem com relação ao podcast. Gente, a gente não quer ficar rico com isso aqui, não. A gente quer realmente ajudar o que a gente puder, né? Se ficar rico, aí enfim. Divide um pouquinho. Divide. Seguinte. Mas uma ideia que a gente tinha com relação à questão de projetos. Eu sou gerente de projetos. E eu vejo que faltam projetos, às vezes, de fundo perdido. Porque projetos, às vezes, pode dar certo pra caralho, às vezes pode dar errado. Sim. E tá tudo bem, né? E futuramente, se Deus quiser a gente crescer, a gente tiver uma oportunidade, e empresas estarem patrocinando, nós temos muita vontade de fazer projetos a fundo perdido. Pessoas terem ideias, colocar ideias... tipo assim, a gente tem uma premiação, alguma coisa aqui, e trazer coisas desde que seja... Que aumente o capital social, que melhore a vida das pessoas para nossa região. E não é nem Porto Velho, a nossa pegada aqui tem do podcast... Tem função realmente, né? Função social. Hoje o que a gente faz com relação ao nosso compromisso social ainda é pequeno. Quem sabe cresça, né? Eu digo assim que o CAL, ele vem investindo bastante em trazer profissionais que invistam em projetos para a TIS, né? Que é a habitação de interesse social. Que é uma questão que... A Cristina Barreiros é uma... Ela levanta essa bandeira. Ela é a bandeira dela. A bandeira dela. É o nome que tá na lista também. Tá na lista, meu Deus do céu. O CAL, ele quer que profissionais de Porto Velho, do estado, venham com mais ideias, venham com mais propostas. Infelizmente, dos processos seletivos
Porque o CAL, ele tem um investimento para isso, Aham. né? Então, assim, faltou profissional trazendo propostas, né? Então, a gente está querendo que mais profissionais se cadastrem nos projetos para receber esse recurso já pré-determinado da ATIS. Vamos até falar, jogar aqui, mano. Tô bêbado mesmo. Nunca. Quem tiver bons projetos, tragam pra gente. Tragam. A gente divulga. Tipo assim, se tiver pessoas interessadas em Boas estar ideias, bancando, né? tragam Isso. boas ideias. Tragam boas ideias. Porra, isso aqui vai mudar a ideia de pessoas, vai mudar a vida de pessoas. Traz pra gente, coloca lá na nossa rede social que a gente divulga aqui. A gente Ó, faz eu questão vou de enviar divulgar. os PDFs do Urban 21. A rocha. Lá você vai ver Eu pirei naquilo lá. Lá ó. você vai ver Pirei. o orgânico e o ortogonal juntos. Uhum. Como eles funcionam, as suas funções para determinadas áreas. Harmonizou. Eu brinco com Inclusive, o Gabriel com Renault. zoneamento, a gente fez tudo. Fez zoneamento, a gente fez o projeto completo. Infraestrutura, em Smart City, a gente botou alguns elementos de Legal. Smart City. Ó, vou ler aqui alguns comentários. Nossa, amor, obrigada, tá? Renilson Soares. Ainda teremos um episódio do podcast aqui sobre Marechal Rondon, nosso ícone. Grande Né? Marechal. Teremos Aqui é Rondônia. aqui é Rondônia. A gente sempre fala Aqui assim é que indígena. Ele uma é das descendente, sim, né? sim. Ele é descendente. E assim, não só a questão da descendência, mas olha o que ficou, né? E, Olha o infelizmente, que para ele- fora do país, ele não é visto como um dos principais desbravadores da Amazônia. Ele é tido como simplesmente o Na viagem cara que dele levou, com... Mozão, com anota Roosevelt. isso aí, Com que vai ter Roosevelt. treta. com Roosevelt. O Roosevelt. Ele é o cara fora do país, Quase como se morreu o cara aqui, que mano. desbravou a Amazônia É. foi o Roosevelt. Na verdade, foi ele que levou todos A missão do Marechal era não deixar o Roosevelt morrer. É. O cara Ah, quase morreu aqui, velho. Na verdade, falou- ele pediu pra deixar pediu ele pra lá deixar, morrer. pra deixar ir lá. Não aguento mais. E o Marechal Rondon, meu amigo, vamos Não, lá, porque vambora. eu vou me fuder se tu ficar Agora aqui. pensa comigo, o que é que um ex-presidente dos Estados Unidos queria num rio da dúvida, que ninguém sabia onde ele desembocava, no meio da Amazônia? A gente vê. O quê? A gente, Pensa nisso. Ei, tu não- Pensa nisso, reflete. Olha o tamanho do Brasil. Marine, Por que é que esse cara veio exatamente para o rio Roosevelt, que na época era o Rio da Dúvida, e posteriormente a gente descobriu que lá tem uma das maiores reservas de diamantes do mundo. sim. Sabe o que você tem que pegar? Amigo meu, Paulo Schroeder, geógrafo do Show. IBGE, o Paulo fez um trabalho e aí ele me mostrou, ele falou assim, Sua Giovanni, pergunta, mas vivo ou morto? Porque às vezes a gente fala... Vivo, tá, vivo, desculpa. vivo, Quase vivo. matei o cara aqui. vivo. Agora ele tá de férias, acho que no sul, que ele até falou pra mim assim, eu postei um negócio do Porto Velhense reclamando, cadê o frio? Eu falei, meu filho, você quer frio em Porto Velho? Vai embora, porque aqui a gente tá no clima equatorial, que não tem frio, cara. Ah, porque eu quero friar. Não. Vai embora, cara, aqui não é lugar de frio. Vai pra Guajaramirim, 14 graus. Vai Tava pra todo mundo Vilhena, morrendo lá de frio. Vai pra congelado. Curitiba, aqui não é teu lugar, não. E aí ele falou, não, tava frio lá. E aí ele falou o seguinte, você já percebeu que as áreas de grandes reservas minerais no Brasil estão em cima de áreas indígenas? E as áreas indígenas são difíceis de ser invadidas, porque tem gente. Se você bota lá naquela região um parque nacional, já tinha virado fumaça. Agora você tem lá a reserva do Cinta Larga, em cima desse espaço. Diamante que já está na margem do rio. Ou seja, o cone vulcânico que existia, que o diamante precisa ser jogado para cima com muita velocidade, não tem como ser de outra forma, ali existia um vulcão provavelmente, já erodiu e foi para a beira do rio. O que esse cara queria aqui? Você acha que é coincidência? Assim como nós temos hoje. Naquela Ó, época, sabe que tinha estudo assim, cara? Porque nem... Cara, eu... Não, ó, Ele já tinha mineração. Informações lá, já sabia e a informações. forma. Tem uma formação geológica aqui do lado da margem esquerda do Rio Madeira, indo para Guajará, chamada Serra dos Três Irmãos, dois irmãos, eu acho que é dois irmãos. Que um aluno meu tem terra lá com o pai dele, ele falou assim, professor, na década de 50 vieram para cá veículos híbridos, aqueles de água e terra, Caralho. dos Estados Unidos, entraram aqui e lá em cima tem um triângulo de ferro com a bandeira dos Estados Unidos. Caralho. Se é um triângulo, é um marco. O cara pegou, sei lá, naquela época pegou algum marco topográfico da área ou Sim. registrou numa carta, alguma coisa do tipo. Ele falou assim, o pai dele falou pra ele falou assim, os caras vinham pra cá, mapearam, e o que é que tem lá nos dois irmãos? Ouro, ferro, manganês, é aqui do lado.
Então, assim, tem Eles, mistérios. tecnologia eles já tinham. Não, e outra questão, assim, você vê, eu viajei, eu tenho um parente em Roraima, um beijo, eu passo a noite toda andando, mandando Menina, beijo pros minha parentes, irmã- pros minha irmã- amigos. Tem minha irmã parente, mora lá. Aí tem parente. Acha parede. Menina. Pensa uma família que procria. Ei, tem que ter um Tem podcast. TV não, pai, ali é Tem que ter só... um podcast só pra mandar abraço de parente, tá, Dani? Tem. A Dani... Você mostra uma imagem lá, o meu parente lá de Curitiba, um abraço aí pra você. Aqui, ó, fulano aqui, ó. Aqui é a casa da minha tia, aqui, ó. Não, mas, porra, vai me sacanear, pô. Mas de verdade, eu viajei, eu fui de avião daqui pra Manaus. Boa Meu Vista. pai mora na Vila Equador. A Vila Equador é no marco zero da linha do Equador. É longitude? Latitude. Latitude zero. Muito bom. Aí tem um marco lá que meu pai faz até o artesanato. Meu pai é artesão, pai. Beijo, mais um parente, manda um beijo aí. Mas assim, o que é mais foda? É que pai tem que ter, né? Mas qual é a questão? Mãe do céu. Mãe, beijo. Se eu não Irmão, mandar pra mamãe, eu tô irmão. lascada. Mas assim, qual é a questão que eu vejo ali? Ali você tem uma reserva indígena, o Aimiri Atroari, É em Roraima isso. Roraima, Manaus, indo pra Rorainópolis, que Tá. é mais ou menos na fronteira ali. Ali você só viaja de dia. De carro, de ônibus, à noite, às 18 horas, 19 horas, é passada uma corrente, você não passa por ali. Porque é uma área indígena. É uma área indígena. Porém, o que acontece? Não passa formalmente, mas informalmente passa. Tá. Então, assim, são questões muito foda para serem discutidas. A questão do... Lá defende-se assim, não, é porque matam muitos animais noturnos. Foram sim. feitos estudos. Eles têm uns outdoors. É assim que é o plural, é? Outdoors? Ou é outdoors? É outdoor. Tu fala inglês, porra. né? Como é que fala? Outdoor. Outdoors. Não fala não, só engano. Em lascar, inglês bota porra. um S no final, outdoors. Um monte de outdoor. Pronto. Não? E daí tem uma contabilização mesmo de animais mortos e tal. Então, uma das justificativas são essas. Mas, assim, existem denúncias de que tem vários europeus lá dentro, que não é fazendo pesquisa, aquele tipo de coisa. Então, assim... É a biopirataria. Que passa, tipo, o pessoal fala assim, poxa, se passar aqui com real não vai, mas se tu tiver dólar e euro, tu passa. Sim. Então, são aquelas questões que você falou. Teve uma denúncia, sei lá, uns 2 anos atrás, denúncia não, uma notícia, né? De que tinha um nobre europeu dentro de uma reserva, que foi plotado pelo exército, enfim, dentro de uma reserva. Né? Não vou trazer aqui com a situação, mas... Então, assim... Eu só trabalho com nomes. Tá, Né? vamos. Já tá na hora da treta? Então, Não é da treta, mas assim, eu onde eu queria- quero chegar? Qual o interesse, né? Aquilo que a gente tá falando. Qual o interesse, porra? É muita riqueza, nós temos um país foda. Aquilo que a gente tava falando das ocupações, por que ocupar? Porque se você tem um vazio ali, olha a dimensão continental, tu é geógrafo, tu fala melhor do que eu. A dimensão continental de um Brasil, o Brasil é um continente praticamente, olha a lua, ó. Há muito tempo, isso é verdade. Então, assim, Sim. existem muitos interesses. Nós somos um país riquíssimo Nossa, em a gente vários for- aspectos. assim- Cara, Eu queria eu saber- acho que se puser na ponta do lápis, Nossa. a gente desponta nesse caralho. Mas aí, se nós tivéssemos investimentos em tecnologia, em pesquisa científica, Monitoramento de fronteira. Não dá pra Monitoramento botar um de policial federal em cada fronteira. lugar. Mete um drone. tem um Mas você remédio que eu não tem sei o a- nome, como é que é o nome? Pra pressão, que é do veneno da cobra, que só tem aqui na Amazônia. Não, é 100 vezes mais Patenteado. poderoso que penicilina, uma coisa assim. Patenteado nos Estados Unidos, é uma cobra que só tem aqui. Então, Não, assim... Qual que é a visão de biopirataria vocês com relação a tipo assim... É a treta já ou não? É hora da Não, treta. começa Tipo a tocar o porque, foda-se. Ei, doutor, fala mais perto do microfone aí. Tipo assim, o nosso tema de hoje, macro Já estamos e fora micro- da obra, viu? Agora É. pode tocar o A foda-se. questão do nosso tema de macro e microplanejamento acaba mexendo com relações políticas e Sem uma coisa que eu dúvidas. acho foda. Nosso país está numa esquerda-direita, até falei pra Dani, cara, seja esquerda, seja direita, só não seja um pé no saco, velho. Sou eu, a tua mãe. Mãe, te amo. E assim, eu gosto de escutar a opinião de todo mundo. Então, assim, essa questão indígena com relação à demarcação de áreas e etc. Eu queria saber a visão de vocês.
contra, a favor, acho que tem que explorar, não tem que explorar. Eu gosto de saber opiniões. Existe um meio termo nisso aí? Minha posição, eu acredito que tem que ter a terra indígena mapeada. Esquerdista. Mapeada, tem que ter, sabe por quê? Continua. Porque as pessoas perguntam assim, mas eles têm muitas terras para morar, eles não precisam de tudo isso. Assim, o indígena, ele tem uma vivência diferente da gente. Ele não é um lote. Ele para enterrar um parente, ele vai enterrar naquele monte. Um monte que tem um significado para a tribo dele. Ele caminha 8 quilômetros para enterrar o parente dele. Porque é uma área sagrada. Ele trabalha com uma outra vivência. Certo. Então ele tem que ter essa área grande. Ele para caçar, ele vai numa determinada área onde ele sabe que aquele tipo de caça vai estar ali. Certo. Ele para pescar, os rios têm um nome diferente do que a gente nomeia. Eles têm o mesmo rio que é o Rio Amazonas, ele vai ter vários nomes em determinados trechos de acordo com a sua região, com a área que ele... com movimento de vegetação, animais. Então, assim, ele tem uma relação com o meio ambiente diferente da gente. Ele precisa de uma área maior para viver, entendeu? A gente sabe que hoje em dia tem pessoas dentro das tribos que trabalham contra a própria tribo. Mas essas pessoas se aproveitam, entendeu? Mas eles, na grande maioria, eles não sabem o que acontece. É aquele indígena que tem um contato direto com o branco que tá já poluído ali, maliciado, sabe? Mas assim, na sua maioria, ele quer ter a área dele para sobreviver, para viver. Entendi. E ele tem que estar sendo obrigado a beber da água poluída da extração de minério mais à frente. Ele tem que comer do peixe desse rio. Ele tem dificuldade da caça, o desmate tá influenciando na falta da alimentação dele. Então, assim, são vários aspectos. Tem dificuldade de atendimento de saúde, porque o homem branco se aproximou demais e trouxe doenças que ele vai ter que ser obrigado a ter que ser atendido pelos mesmos padrões que o homem branco. Então, se a gente não tem um distanciamento, que precisa ter o distanciamento e, ao mesmo tempo, uma vigília. Distanciamento físico mesmo. Físico. Tanto é que tem tribos indígenas 100% isoladas, sendo monitoradas à distância pela FUNAI, porque eles não podem ter contato nenhum para preservar a vivência natural deles. Existem 2 irmãos, acho que é no Mato Grosso, são os últimos da espécie da tribo deles. Caripuna eu assisti dois um documentário sobre eles. É do lado de Porto Velho. 60. Os antepassados da Maiara, tem 60. É uma cunhaporanga, gente. Eu sabia que uma beleza dessa não ia ser por acaso. Eu tenho assim, uma opinião mais extremada. Assim. Qual que é a tua opinião? A minha opinião é mais extremada. Para mim, assim, se você for pegar a história, a gente... Claro, você tem que entender que os contextos históricos de cada momento, né, tem que ser pensados e tal. Por exemplo, não existe ocupação sem violência, né? Sempre vai ter violência em qualquer tipo de ocupação. É ocupação, né? Não tem como fugir disso. Só que é engraçado que quando você fala disso para justificar, por exemplo, o massacre no Congo, que o rei Leopoldo rei da Bélgica, né, quando ocupou a África, ele era o único território que era dono de uma pessoa, tá? Todos os territórios na partilha da África eram de países. O Congo era do Leopoldo. Caralho. Um território particular, em que ele explorava marfim, ouro, enfim, e inventou o famoso... E pessoas. Camisa longa ou camisa curta. Ele te punia se você não produzisse, cortando ou tua mão ou teu cotovelo. E se você fugisse, a foto ficou muito famosa, do pai olhando para os pezinhos da filha dele. Criancinha de 4 anos, que o pai fugiu, pegou a filha, cortou os pés e falou assim, tá aí, você vai ter que produzir mais. Morreram mais de 10 milhões de congoleses nesse processo. Aqui no Brasil, o valor é muito maior de massacres indígenas. E quando você fala disso, o cara fala assim, não, mas a gente tem que justificar isso, blá, blá, blá. Aí quando você fala, sei lá, de um país que ele não gosta, tipo Rússia, União Soviética, você fala de China, o cara fala, assassino, genocida. Mano, mas peraí, você não falou que pode ser justificado o processo de revolução? Na Revolução Chinesa, o Mao Tse-tung saiu matando todo mundo, né? Que eram opositores, né? Os traidores da Revolução. O Stalin também
perseguindo quem era contra. Então, peraí, eles não podem, aqui pode. Você entende? Os 2 pesos e 2 medidas? Sim. Por questão ideológica. Então, aqui eu tenho uma opinião extremada. Toda terra indígena tem que ser demarcada agora. Só que dependendo do governo, por exemplo, o atual governo do Brasil, ele é contra isso, porque ele tem outras perspectivas que vão por um caminho da destruição completa e pelo abandono da cultura indígena. Então, eu acho que hoje nós ainda temos alguns lugares que a gente pode conseguir, assim, o norte tem a maior quantidade, né, de terras indígenas e de tribos ainda, mas a gente ainda consegue reverter em algumas áreas. Né? Reverter em que sentido você diz? Reverter criando a área para eles, tá, limitando, porque tem muita limitando mais área. áreas, você está falando. Aqui no norte tem áreas que estão mapeadas, mas que não estão homologadas, demarcadas. Ela tá, aqui tem essa tribo indígena, mas não tem documento. Deixa eu fazer uma pergunta assim que vem a calhar com relação a macroplanejamento e microplanejamento, que foi uma pergunta que um amigo meu fez e eu não soube responder. Quando um macroplanejamento a nível de país, ele conflita com relação à questão indígena. Um exemplo, no caso que a gente estava conversando, inclusive era com relação à ferrovia, aqui do norte, né? Um exemplo, se a ferrovia ela transpassa sobre uma área indígena, eu não sei, primeira pergunta. Tá, então já matou a minha primeira pergunta. Então, mas pensa na ferrovia. Certo. A ferrovia, você não para onde você quer. Não é uma rodovia. Não é uma rodovia. Certo. A ferrovia, sei lá, colocar Porto Velho. Okay. Cuiabá, Porto Velho. É tipo Guajará, Porto Velho. É fim de linha. Então você não vai parar na tribo indígena. Tá, mas então vocês são a favor. Um exemplo, só para contextualizar minha pergunta. Se fosse para ter uma ferrovia ligando, sei lá, o centro-oeste para trazer soja, enfim, né? E tivesse que transpassar uma aldeia indígena. Primeira pergunta, não sei como é que é a legislação hoje. Se vocês souberem, por favor, falem. Não pode atravessar. Não pode, ok, não pode, morreu. Mas eu fico pensando assim, raciocina comigo. Se isso vai inviabilizar o projeto, uma rodovia eu sou totalmente contra, porque a rodovia você para onde você quer. Concordo. Agora uma ferrovia não. Que é ponta a ponta. A ferrovia é ponta a ponta, você vai passar ali. Tchau. Então, na sua opinião, deveria se mudar a lei? Porque assim, tem um pesquisador aqui na Amazônia, que é o Philip Fernside, que ele é no Instituto Emílio Goide, aqui no Pará, e ele estuda só isso, desmatamento na Amazônia, ele tem, sei lá, 900 artigos, é um cara gigante. E aí ele fala o seguinte, quando você cria uma rodovia e pavimenta ela, imediatamente você tem um impacto de 200 quilômetros para cada margem. Nem que seja posto de gasolina, tem que ter, caralho. Porque você possibilita o cara parar onde ele quiser e construir o que ele quiser. Vamos pensar Porto Velho, pega o nosso exemplo. Como Porto Velho nasceu? Na beira de um porto, só se chegava aqui por porto. É o Cainágua, beleza. Então a cidade foi crescendo nucleada ali, ela foi irradiando dali. Okay. Quando a gente abriu a BR, que era a BR-29, que foi inclusive o JK que abriu ela, quando você abre a BR-29, você possibilita a chegada aqui. Só que é uma chegada precária. A estrada de chão, a gente já sabe. Nossa, Marina, eu tô visualizando história e geografia, Renilson Marini. Meu Deus do céu. Só que quando o pavimento em 83, com dinheiro inclusive do BIRD, né, do Banco de Desenvolvimento, quando você pavimenta 83, 84, ano que eu nasci, inclusive, 83, você possibilita o cara parar onde ele quiser. Mas era... Sério? Saca? 83. Vou parar aqui, ó. O que acontece com o Porto Velho? Ela começa a seguir o eixo da BR. Sim. E o desmatamento vai seguindo o famoso desmatamento em espinha de peixe, que é o desmatamento de Rondônia. Aquele stories do Google Earth, não sei se você já viu. Porra, aquilo lá é foda, aquilo ali tem a imagem mais antiga mapeada do norte do Brasil, que é uma imagem da NASA de 1965, eu acho, de Ariquemes. Se você abrir o Google Earth e botar lá, 65 a 68. Mas já viu stories que ele faz uma timeline? Que ele, sim, então, dá o play, é lá no timeline. Cara, sensacional. Se você for para Ariquemes, é a imagem mais antiga que a gente tem, que mostra o quê? Ariquemes muito pequenininha, porque era um NUAR, lembra? O Núcleo Urbano de Apoio Rural. E a audiência do NUAR foi feita nos Estados Unidos.
Aí você sobre tem... os noirs. Você já pensou? Houve durante a criação dos noirs, houve uma audiência a nível mundial sobre a questão de o mapeamento das tribos indígenas. Foi justamente por conta dos noirs. Foi a abertura da BR... E da pra BR Costa 364. Não, pra Costa Marques. Isso. 425, eu acho, né? Costa Marques, não lembro E agora. aí houve uma denúncia internacional. Houve um francês aqui na época fazendo um estudo nesses polos. Que né? virou, inclusive, ministro do Collor, esse cara. Isso, tem até um documentário no YouTube sobre esse evento, assim, as comunidades na década de 80, 70, assim. Porque o BIRD financiava. Isso. Então, onde é que vai ser a discussão? No Banco Mundial. Como é que o banco financia uma abertura de uma via, um investimento onde vai prejudicar a tribo indígena? Onde essa era a discussão. Onde atravessou a terra do Zurueuauau ali. Sim. E então aí... virou uma discussão internacional. E é por isso daí começou a demarcação Vocês não de vão terras lembrar, indígenas. vocês não tinham nascido ainda. Eu mas era um bebê. Nas décadas de 80, lá em Ariquemes, teve um caso muito famoso. Eu nasci em 83, tá, meu bem? Eu também. Então, o que aconteceu lá? Lá em Ariquemes, um menininho foi... 429, isso mesmo, Lucas. Obrigada, Lucas. Um menininho foi sequestrado por uma tribo indígena. Criancinha, tipo, 3 anos. Um loirinho, paranaense. E aí todo mundo, assim, foi uma comoção, caçando o moleque. Os índios levaram. Depois de muito tempo, conversando com um amigo meu que é indigenista, ele falou assim, então, eu conheci o cara que sequestrou. Eles mataram o menininho, que ele ficou 3 dias chorando. Aí, mata logo, porque tá enchendo muito o saco. Matou o menino. Só que a gente fica assim, nossa, mas eu vou contar pra você. Aqui em Guajará-Mirim, os caras que adentravam ali, jogavam o bebê pra cima e paravam no facão, os indígenas. Abria a mulher de baixo pra cima aqui na faca, viva. Amarrava numa árvore e queimava todo mundo vivo. Então, o massacre de indígenas no Brasil, ele teve requintes de crueldade em todos os lugares. As pessoas viam o índio como um rato. Você mata um rato, você fica com dó? Eu não fico. Eu mato rato, eu mato barata, eu mato cachorro, eu mato gato. Não, mentira, isso eu não faço, não. Não me cancela. Cancela não, gente. Ele tá brincando. Ei, na hora que eu falei, eu mato gato e cachorro, ela fez assim, ó. Não mato. Mas enfim, você mata um rato, você não sente nada. Agora, assim, os caras matavam esses caras sem nenhuma preocupação, né? Sem nenhum rancor. Matou o quê? Matei uma tribo. Então existiam massacres que eram da tribo completa. Então quando a gente vê, às vezes, um documentário e mostra assim, o índio matou o menininho lá de Ariquemes, a gente fala... Porque matar a criança é sempre muito chocante pra gente, né? Aí você fala, meu Deus, mas você fala assim, mas peraí, mataram milhares de crianças aqui em Rondônia. Não tô justificando uma coisa pela outra. Sim, é isso que eu ia falar agora, não justifica não é uma coisa justificativa, mas é complicado. Peraí, deixa eu... Não, porque é o seguinte, tem alguns comentários que o pessoal foi fazendo, algumas perguntas. Eu vou ler agora pra gente dar uma balizada, porque muita gente vai ficando com a gente, acompanhando, esperando uma resposta, só pra gente não ficar sem resposta. A Elke tá falando aqui do projeto dela do Monte Sinai, né? E ela falou que eles estão com problemas na comunidade, com o processo de reintegração de posse. E ela pergunta assim, como a gente pode fazer para ajudar essa comunidade, já que era prevista a expansão nessa área? Assim, eu vi a pergunta dela e eu acho que a Mayara vai concordar comigo. Para a gente falar de um ponto específico, a gente tem que ver o zoneamento dessa área. Teria que abrir aqui, né, os documentos da prefeitura para ver o que é que rege esse espaço especificamente, né? Para não falar algo e criar uma... Mas eu imagino que o que ela quer é assim, olha, um direcionamento. Você ter alguém que represente essa comunidade, que vá à prefeitura e busque informações concretas a respeito. Do que motivou isso? Não sei. Eu estou participando de um projeto que é um projeto que se baseia de 10 anos de reintegração de posse. Né? Uma área... É da prefeitura? Foi invadida, não, particular. Não? Ah, sim. Foi invadida e há tempo, em 10 anos, ela fez o pedido de reintegração de posse. Ela fez o pedido de reintegração de posse, parte dos ocupantes fizeram a negociação. O que acontece? É preciso encontrar um profissional eu também posso ser, já fazendo a propaganda, tá? Que, junto com a empresa, faça um mapeamento dessa área, onde a pessoa invadiu, e com uma negociação com o real proprietário, faça um parcelamento em anos do pagamento e depois a transferência do título dessa área, entendeu? É isso que eu tô fazendo nessa área.
Então, são mais de 10 anos onde houve uma negociação judicializada, e aí fez-se todo o mapeamento dos quadriláteros desses lotes, o mapeamento das vias que foram abertas, a prefeitura já asfaltou, já tem toda a infraestrutura, mas ainda consta dentro da titulação desse proprietário particular. E dentro do programa de regularização fundiária, faz todo esse projeto urbanístico dessa área, e ao tempo que essas pessoas quitam o lote, o proprietário vai passando um documento definitivo. Mas é necessário que toda aquela região que está dentro da propriedade daquele lote faça a negociação, ou seja, todos os moradores daquele quadrilátero têm que encontrar uma empresa. Essa empresa vai cobrar um valor para fazer o mapeamento de todos esses lotes, vai parcelar por número de lotes, por cada morador, esse serviço de mapeamento. E aí, essas áreas vão ser ao tempo que foram quitadas, porque precisa de um mapa para poder legalizar na prefeitura. Sim. Porque lá na prefeitura vai estar o lote. É uma gleba. Sim. E eu preciso fazer o projeto urbanístico dessa área. Eu preciso identificar os lotes. E quem são os moradores. Então, eu preciso fazer todo esse serviço de mapeamento do projeto urbanístico, que é uma empresa contratada pelos próprios moradores, porque eles têm interesse de ter o título da propriedade. Sim. E aí, em negociação com o proprietário, faz todo esse mapeamento nessa negociação, entendeu? Sim. A solução que eu dou para ela é, se é uma ocupação aí que tá na justiça é no Monte Sinai, então Monte Sinai é aquela situação mais isso, que se crítica reúna ainda, né? com os moradores que têm interesse de fazer essa regularização, contratar uma empresa, entrar em contato com o proprietário e fazer uma negociação dessa área, entendeu? Num custo, num valor que seja acessível, parcelados em anos, para que eles possam ter a titulação, ou em meses, né? Dependendo da viabilidade financeira. Para cada um vai ter uma questão focada na realidade daquele morador. Porque, por exemplo, nesse cliente, tem pessoas de alto padrão e tem pessoas de baixo padrão, nessa mesma quadrilátero. Então, para cada um, foi feita uma negociação diferente dentro da realidade daquele morador. Entendi. Então, seria uma negociação de valores caso a caso, mas de levantamento seria parcelado igual. Entendi. Entendeu? Entendi. Balau, olha, tá na nossa lista, hein? Tá na nossa lista. Já foi muito comentado também. Ele fala que... poxa, pode ser que eu leia o nome errado, né? Alguém lê pra mim, por favor. Lê do jeito que tá. Johan van Langen. Muito bom. Eu ia ler errado mesmo. Holandês? Johan van Langen. Holandês. Eu tenho esse livro. Autor do Manual do Arquiteto Descalço, né? Ele faleceu ontem. E ele pergunta quais lições podemos extrair da obra dele, né? Como um todo, né? Como um todo, da obra, da vida, né? Assim, esse livro especificamente, ele traz muitos elementos de uma arquitetura voltada ao meio ambiente, voltada a técnicas mais... Eu não vou usar o termo rudimentar, porque dá a impressão que é uma coisa ruim, né? Que mas é rústico. Eu acho que rústico é melhor. São técnicas mais rústicas que são ambientalmente mais equilibradas. Por exemplo, fossa, ele tem um capítulo que ele trabalha com as fossas sustentáveis, né? E aí, fazendo um link com as comunidades indígenas, é interessante você perceber isso. Que como é que a gente chama essa arquitetura indígena? É arquitetura... bioclimática. Não. Agora fugiu. Me fugiu aqui a palavra agora, enfim. Me ajuda. Essa arquitetura indígena, você vê que o cara cria vernacular. Esse Lucas o cara, bicho. Eita, o cara tá foda, rápido. O cara é rápido. O cara tá rápido. Tu não tá bebendo não, né, filho da mãe?
Esse é um animal diferente, tá? Esse é um animal Ei, diferente. cara, eu chegava na aula do Lucas e zaz pro meu marido. Aí eu ainda ficava assim, falava assim, cara, Não, o Lucas eu quero conhecer esse cara, ele é fera demais. O Lucas, Mas ele é isso. historiador e arquiteto urbanista e arqueólogo. Arqueólogo. Cara, E concursado. Ó, e eu tô bebendo faz tempo. Ó, e Ei. além disso, ele é concursado e ele é o dono de Vilhena, tá? Te Esse é o prepara, cara. miserável, tu vai vir aqui. Ele é o dono de Vilhena, esse cara. Então, É o assim, velho da lancha. é o velho É o da velho lã. Patrocina nós. Ó, o grande Adriano, Ó, Adriano Roseno geógrafo. aí, ó, Adriano. Gente finíssima, Adriano. Adriano é amigo cara. nosso, porra. Então, assim, Tá, vamos. essa perguntando. arquitetura vernacular, ela é reproduzida hoje. Então, assim, o livro Arquiteto Descalço, ele mostra muito disso, assim, que às vezes você não precisa... Quer dizer, eu não vou dizer que tecnologia não é necessária, não é isso. Mas É que fundamental. Porém, É. tem como você... Por exemplo, eu vejo no Maranhão. Sou maranhense. Tenho muitos parentes lá. Beijo, família. Só pra não perder a viagem. Mas assim, a gente vê, tenho muitos parentes em muitas cidades que vivem em situação ainda super precária. Sim. Que não parentes diretos, de repente, segundo, terceiro, quinto grau, sei lá, mas é parente, que tá ali ainda, vive naquele interiorzinho, casa de pau a pique, coberta de palha, Isso. ou de cavaco, tem um giral ali, não tem um banheiro, tem uma privada lá fora, enfim, É desse vive jeito. naquela situação toda que você olha e fala assim, porra, mas e aí? Sim. Dá pra ter projeto para uma fossa séptica, dá pra ter projeto para um telhado um diferente, artesiano, um telhado diferente. Assim, considerando... É uma coisa que às vezes a gente quer complicar muito, mas quando você vê a cultura indígena, você vê coisas que a gente tenta repetir. Por exemplo, você já percebeu que não tem... É difícil encontrar uma índia É difícil. numa comunidade indígena com 10 filhos? Mas como é que elas não têm 10 filhos se elas não têm anticoncepcional lá? Vocês sabem responder ou é uma pergunta? Não, é uma coisa que eu levantei uma Perguntar vez... Se eu perguntar isso pro... E aí um amigo meu que trabalha com tribo indígena me respondeu. Ele falou assim, eles têm um chá que elas tomam. Sim. Sério? E eu falei assim, pô, então esse chá funciona muito. Caramba. Porque não tem superpopulação indígena. Sim. Não tem, por quê? Porque eles controlam. Tem a questão lá, né, das É. culturais deles específicas com a questão de meninos e meninas que nascem com algum problema físico, mas eles controlam. Se você for pegar elementos de como eles ocupam a floresta, de como eles usam a floresta, É a sabedoria ancestral, né? é uma sabedoria que a gente se copia hoje. proteger das intempéries, né? Eles andavam pelado, hoje a gente paga para ir em praia de nudismo. Então, peraí, quem que tá evoluído? Quem que é o evoluído? É a gente ou são eles? Por né? mim, eu andava que nem os índios. Vou fazer uma pergunta aqui que Peraí, pai. Pode calma. falar, pode falar. Eu tô vendo as mais antigas. Aqui, ó, Marcos, nosso patrocinador, porra. Ai, não, cancela tudo. Prioridade. Não, mas é muito foda, assim. Marcos da ICF, um abraço. Toda a equipe, Camila. Juntamente com esse planejamento arquitetônico, deveria ter um planejamento em infraestrutura de tráfego, que parece não existir aqui em Porto Velho. Treta. Assim, é uma coisa que a gente percebe, né? O fluxo de veículos, assim, primeira coisa, semaforização ou rotatória, é uma coisa que nós vamos ter muita dificuldade. Mas quando que eu posso ter um, quando eu posso ter outro? Primeiro, o raio de uma rotatória. O raio de uma rotatória influencia no fluxo que você tem. Um raio que você tem lá de 30 metros, que acho que é o que tem ali mais ou menos na Imigrantes, mais ou menos com a isso. Guaporé. Que é uma boa rotatória. Imigrantes com É, Guaporé agora não. quando você- Imigrantes com Jorge Teixeira, eu tô falando. Mas Sim. Guaporé também acho que é o mesmo tamanho, Sim, né? sim. É Quase. gigante. Enfim. É Só que gigante. quando você chega na que Guaporé acontece? com a caula, já... O que acontece? Sim. aham. Uma rotatória com Eu lembro da grande ciclovia, raio, mano. Você tem tempo de entrar enquanto o cara já está na rotatória. Uma rotatória pequena, como por exemplo a da Vieira Caúla com a Rio Madeira não, com a Guaporé, né? Que é muito pequenininha, ela deve ter um raio, sei lá, de 6 metros, 5 metros. Já não funciona. Ela não funciona. Ela funciona até um determinado fluxo, sei lá. Só que quando você tem um fluxo de 800 veículos por hora,
já não funciona Na mais. Tiradentes tinha, mas depois tiraram e colocaram semáforo. não Sim, era? aí entra a semaforização. Aí a semaforização também vai entrar em outros cálculos para você saber quantos veículos eu tenho aqui. Então, às vezes você vai proibir uma conversão à esquerda, Aham. você vai Justo. proibir alguma coisa para poder abrir. É pra que nem ter- na Jorge Teixeira. Na Jorge Teixeira, antes você vinha aqui na Jorge Teixeira, você dobrava na Carlos Gomes. Sim. Aí fechava o semáforo, ficava Isso. aquele brrr, né? Bolo. Porque- Sim. Aquele bolo. Então, a engenharia de tráfego não é uma área que eu estudo, não tenho competência para falar disso. Um dos temas que a gente quer fazer é isso também. É muito bom e assim, é uma coisa que você Precisa. vai pensar nesse Sim. A desse, gente quer trazer um engenheiro de tráfego. nesse trânsito fluido, né? De como a coisa vai acontecer e tal. E Porto Velho tem muito problema, cara. Muito problema. Você tem alguns semáforos aqui em Porto Velho, por exemplo, aquele do Tiradentes, da escola Tiradentes, na Imigrantes, que para você atravessar ele abre 15 segundos. 15 segundos. Então passa 3 carros. Passa Sim. 3. Aí você fala, meu Deus, aí começa Não a tem formar nada. aquela Na fila. Na Jatuarana ali nos Correios, esqueci o nome da rua. Sim. Cara, dos Correios não, do Banco do Brasil ali. Ah, tá. Ali, Anari. Jatuarana com Anari. Agora que deu uma melhorada, mas era um inferno ali também. ali Tu não- passava mais de 90, acho que era 100 segundos, né? Nem contava, lá ficava os tracinhos lá, Sim. ficava o tracinho lá, falava assim, morra, Esquece. morra aí, né? Agora, imagina Agora se eles não deram a tivesse a melhorada, sucupira ali. mas Imagina se não tivesse a sucupira ali com a Jatuarana. sim, também. Como é que ficaria? Porque a sucupira veio para ser um binário da Jatuarana. E Mas hoje em vai dia ela é outra vez. Tão importante quanto. Quanto? Você vê. Você vê o quanto que cresceu o comércio para sucupira. É assim, ó. Zona Sul, né? É, Minha tipo área. assim, É assim, ó. Jatuarana de dia, Sucupira à noite. Zona Sul no fluxo total. Mas vamos lá. Lorenzo Vilar. Lorenzo também tá cotado, viu? Parabéns ao programa e a esse casal. Eles são monstros de informações importantes para a construção de uma cidade mais inclusiva. Não mesmo. Obrigada, cara. São demais. O Lucas, né? Lorenzo. O que vocês acham da ferramenta... Lorenzo fez mestrado comigo, tá? Em geografia. Ele foi meu Na minha chefe. turma. Lorenzo, cara, eu tenho uma admiração muito grande. Eu conheci a Flora. Flora foi minha aluna, uma das A melhores Flora é alunas uma também. figuraça, né? Super competente. E, assim, tive uns contatos pontuais com a Flora. Mas eu falo assim que quando você conhece alguém com determinada postura, você olha a família, né? E você verifica assim, de onde veio, né? Você fica curioso quando você vê alguém diferenciado. A Flora é diferenciada. E eu observei assim, falei, pô, diferenciada em questão de projeto, de postura. E aí, depois que eu descobri, assim, a questão de família, né? A veia. Então, assim, isso é muito bacana. Nós temos... Por que no podcast a gente, assim, valoriza a região norte? A gente quer trazer pessoas, não só... Logicamente, vai chegar um momento que a gente vai trazer pessoas de fora, a gente quer. Mas a gente quer trazer pessoas... A gente está trazendo essencialmente de Porto Velho. A gente vai começar a expandir, trazer pessoas do interior. E, posteriormente, a gente quer trazer do restante da região norte. E trazer do país, do restante do país. Por quê? A gente inicia por aqui porque nós temos não só a nossa veia, né? O significado principal do programa é o quê? É valorizar o regionalismo, é valorizar o empreendedorismo relacionado à construção civil, valorizar empresas locais que surgiram aqui, pessoas que contribuem, que fazem com que essa construção toda aconteça. Tem muita gente igual vocês dois a ser escutada aqui. A gente Sem fala, dúvida. cara, Pessoas que tem sonham em ver esse pessoas estado aqui, né? foda, assim, deslanchando, Sim, entendeu? porque A região norte sendo tratada como, assim, com respeito. Tem Muita muita- gente fala assim... Tem muitos rondons aqui em Porto Velho. Tem gente que Aí fala no- assim... no norte. mas quase ninguém fala mais. Mas no início do podcast era assim... horário de Brasília? Não, é horário de Porto Velho, horário de Rondônia. Então, assim, eu até comentei com o Flávio esses dias que o pessoal lá da Bahia, da ICF da Bahia, um beijo. A rainha dos beijos, né? Meu Deus do céu, beijoqueira demais. Isso aqui no Carnaval da Bahia, então... Ô, amor, desculpa. Não. Não. Passado. Esquece. Banda do Vai Quem Quer. Ops! Mas assim, a ICF lá da Bahia,
eles fizeram a divulgação do podcast e colocaram horário de Rondônia. Cara, isso é gostoso. Porque, assim, a gente quer justamente levar para o restante do país o que nós temos de melhor. Sim. Então, assim, por isso que a gente ama, por isso que a gente quer que quem vem aqui contribua de maneira exponencial. E o que tem de melhor Com pessoas informações. igual a vocês. Justo. Porque assim, a gente apontar os problemas, a gente é bem simples. É fácil. Né? Você fácil vê, pra caralho. é isso, é aquilo. Mas eu acho que é aquela postura positiva, né? Existem os problemas, mas a Existem gente soluções pode também. É por isso melhorar. Como diz o meu Sempre marido, que a gente você só me dá problema, me dê uma solução. Mas tá certo, Não sei é se isso que perceberam, acontece. mas tipo, sempre que a gente faz uma pergunta, a gente fala, o que vocês acham sobre isso? Aí a gente sempre pergunta em seguida, tá, mas o que vocês veem como solução? Sim, sem Porque, dúvidas. cara, seria um prazer se a gente algum dia visse alguma Tem coisa que a gente não consegue resolver. Por Sim. exemplo, se você perguntar pra mim assim, você acha o capitalismo a melhor coisa? Eu vou dizer assim, não. Então qual é a solução? Eu falei, não sei, mas um dia Mas com vai surgir. certeza a solução é discussão. Sem dúvida. Sim. Então é isso que a gente quer gerar aqui. É o que eu falei, foda-se esquerda ou direita, só não seja um pé no saco, mas vamos discutir, vamos conversar. Sim. Né? Sim. Então a gente Eu acho sempre- que sempre é a questão da empatia, né? Empatia, É empatia. sempre a gente Com ter certeza. empatia com o próximo, né? Com as pessoas que O meu convivem. Facebook é assim, cara. Meu Facebook tem os comunistas loucos e os bolsominions alucinados. Teu Facebook é uma aula. Gente, entrem no Facebook dele, porque é uma aula. Como eu costumo dizer, é um surubão de informações, Meu cara. amigo, Tá doido, é uma aula. muita informação. É uma aula, não são várias. Vocês têm noção que nós estamos indo pra Peraí, 3 horas de live? calma, rapidinho. Eu já li essa, mas tem algumas, assim, gente, desculpa, a gente não consegue responder nem ler Mas todos os tem comentários. perguntas. O Lucas perguntou sobre a ortogonerosa. Acho que Ótima pergunta. ele falou assim, o que vocês acham da ferramenta ortogonerosa do direito de construir? Vamos tentar responder assim rapidinho, pra gente pegar outras... A ortogonerosa, ela é um instrumento que a gente chama de entretenimento puro, né, Luciane? É um instrumento que a gente chama de flexibilização do planejamento. O que é flexibilização? Uma coisa que vem dos Estados Unidos também, que você não deixa aquele planejamento tão amarrado. Por exemplo, não pode construir acima de 5 pavimentos aqui. Mas Ou se na área pagar, histórica. você pode. Então, é uma flexibilização, torna o planejamento mais dinâmico para a cidade. Então, é na área histórica, é numa área que o zoneamento permite só 10 pavimentos, mas você quer 20. Enfim, coisas que você pode prever. Lembre-se sempre, ortogonerosa de direito de construir não pode ser colocada para toda a cidade. Eu fico pensando lá em Santa Você Catarina, lá em deve- Balneário imagina o Camboriú, seguinte, que tá ó. sombreando a Exato. praia assim, ó. Imagina se eu falar assim para você. Será que aquilo tudo é ortogonerosa? Qual que é o gabarito aqui da zona tal? Aí você vai dizer, o gabarito aqui é 8 pavimentos. Não, máximo 12. Ali não sei o que, 10. Aqui 12, ali 15. Não interessa. Ok. E eu digo para você assim, onde eu vou implantar a ortogonerosa é onde eu quero adensar, onde existe infraestrutura suficiente para ser adensado. Então você não pode falar assim, uma vez eu vi um mapa de Porto Velho que mostrava assim, ZR3, tudo ortogonerosa. Eu falei, como assim? Parece que as pessoas não sentaram para discutir. Isso era uma proposta, não era uma coisa da prefeitura. Então você tem que sentar para discutir isso. Onde, eu gosto muito da ideia do cluster. Onde eu tenho a possibilidade de adensar? É aqui? Então, é aqui que nós vamos aplicar, ó, nessas 4 quadras. Opa, Né? Não sei se fui eu. Fui eu. Então, assim, eu vou adensar aqui. Opa! Fui eu. Pronto. então na TV... Gente, Então, olha, é só nervosinho, a o pessoal tá ortogonerosa, nervoso. para quem não sabe, é você pagar para a prefeitura para construir acima do gabarito mínimo. Você vai para Só o máximo. ter um planejamento para não se trocar uma troca de interesses. Aí a crítica tem que tomar cuidado para não transformar a Teve uma prefeitura no discussão balcão de relativa ao negócios. novo o plano diretor, não Que teve aí- em relação à ortogonerosa? Já tem, na verdade, tem, né? Tem. Mas é uma ferramenta. Nos Estados Unidos é tão diferente da gente. Lá eles têm uma coisa chamada floating zones, que é tipo assim, você fala que é a zona, sei lá, portuária. Uhum. Mas em cima dela tem uma zona flutuante que se você pagar ela baixa. Como assim? Não entendi. Tipo assim, ali não pode construir prédio de 8 pavimentos, mas existe uma legislação que diz, se você pagar, muda a zona. Você muda o zoneamento para, entendeu? Então é uma flexibilização, mas tem que tomar muito cuidado para ela não ficar
Até na China é assim. Na China, você pode construir o que você quiser, praticamente. Eles usam o princípio do capitalismo primitivo. Tem até a opção de você... Você decide. Você quer fazer um prédio ali, mas a rua não tem caixa viária para um mercado. Mas você quer, o investimento é seu. Eu quero, problema seu. Só que a gente tem que lembrar... aceita as consequências, mais ou menos. Tipo uma coisa de liberalismo clássico da Adam Smith. Você dá um retorno, né? Mas você tem que lembrar que a cidade, aquela história que a gente estava falando, a cidade não é para você, é para todos. Então você pode, através de uma outorga onerosa mal planejada, você pode criar um gargalo numa via. Olha o que acontece ali na Pinheiro Machado, com de um lado Burger King não, Bob's. Do outro lado era um negócio ali, os caras estacionavam dos dois lados. Você chegava ali... Sucupira, gente. Pega sucupira. Aquilo ali é um problema. Sucupira é um problema. Ah, meu filho, eu preciso... Sucupira é um problema. E ainda quando os inferninhos... Só tem um lugar lá que é bacana, né? Tô à toa. Mas assim, é carro de um lado, carro do outro e o povo na rua. Acabou. A gente pegou um congestionamento lá pra comprar presente das crianças. Aí a gente virou na rua, sendo um sair da Jatuara, não vamos pra Sucupira. Foi o pior ainda. Foi pior ainda. Porque eu entrei e a Sucupira não andava. Mas alguma aí? Bom, gente... Wellington, 10 horas, gente. pega pra gente aí, Wellington, por favor. A gente falou tanto de... Caraca. Ei, passa voando demais, viu? Nossa. Cara, tá doido. A gente não falou metade do que a gente queria. Tem 15 pessoas assistindo ainda. Deixa eu ver. Ainda não, tem 15 pessoas assistindo e O Eduardo perguntou... por mais de 3 horas... Qual seria... Já foi, gente. Já foi, né? Vamos ver aqui. E nós queremos ter o prazer de ver duas pessoas que... Não precisa nem falar que vocês amam Rondônia, que vocês amam isso aqui. É muito claro, muito... Sim. Tá na face de vocês. Nós somos rondonienses, né? Somos rondonienses. Foi a escolha de eu ser arquiteto, foi justamente por querer a cidade melhor, né? E esse aqui é o Transformar. nosso presente pra vocês. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno Souza. Esteve hoje aqui conosco, tirou É uma o foto. nosso símbolo. E pra gente é um troféu. É sério? Um presente pra gente? Ou pro programa? Não, você já deve ter assistido outros episódios Não, isso mas aqui é verdade. um troféu que a gente tem prazer de entregar pros nossos convidados. Ainda vai ter a plaquinha, a gente ainda tá bolando a plaquinha com muito carinho, a gente já tá deixando espaço, mas Ô, assim... louco, cara, isso Que seja guardado com carinho e que fique uma lembrança, né? Fique uma lembrança do Edifício Podcast pra vocês. Nossa, que legal. Porque pra gente é um prazer receber pessoas aqui, tá conversando, tá falando e dando ideias pra melhorar a nossa região. Eu acho que esse cara aqui, que ele veio pra cá, desbravou a porra toda, comeu o pão que o diabo amassou aqui. Sim. Hoje a gente tá aqui E graças... nunca deu um tiro contra nenhum índio. Nunca deu um Lembre-se tiro. disso. Morrer se preciso for, matar nunca. Né? E, então é um prazer estar entregando esse presente pra Olha você. aí, ó, Lucas, te faço das suas as minhas palavras. Eita, Show, que presente olha só, show. cara. Olha Doido, só. bicho. De verdade. Ei, me chama mais. Não, mas assim, Tem que ter é um carinho. A gente pensou assim. A gente tem, assim, ao longo do. A gente tá aprendendo. Não tem um manual assim. Existem, né? Existem alguns manuais, né? Como fazer um podcast. Mas nesse formato é tudo muito novo. Um E esse podcast aqui é do nosso só jeito, de. é o jeito Um podcast Rondônia. só de Melhor, áudio melhor. é uma coisa. Um podcast audiovisual, ele envolve muitas particularidades. E uma delas, assim, que a gente trouxe, que a gente pensou desde o início como tornar esse momento mais especial ainda? Como fazer com que seja exclusivo de verdade, leve, gostoso. Então, assim, esse é um ambiente que a gente gosta. Desde do nosso brainstorming, né, Flávio? Foi assim, a gente sentou, o Dani tá assistindo a gente, sempre tá assistindo a gente, sempre tá em casa. Se não tiver, depois tu assiste, né? Mas o que é bacana? A gente desde o início se organizou para fazer algo foda, especial. Ainda estamos longe do que a gente quer, né? Assim, a gente ainda pensa em fazer alguns ajustes, algumas configurações diferenciadas, algumas ideias loucas. Mas assim, a gente startou. Fala, pode falar. Inclusive, nós só vamos saber o que tem que melhorar ou piorar, né, se vocês falarem. Então ainda tem... A gente já tá encerrando, tem 15 pessoas assistindo ainda, então o pessoal tá escutando ainda. A gente tá feliz demais. Na descrição do vídeo, né, tem um link lá com relação a feedbacks. Deem um feedback pra gente.
Dê o feedback, falem o que a gente tem que melhorar. Tem um formulário, Cara, diga lá o que a gente tem que melhorar. Só não dá pra mudar isso aqui. É, isso é muito importante. Uma peruca no Flávio. Eu como professor, eu sempre falo aos meus alunos, eu já ouvi uma vez uma aluna falou assim pra mim, você foi o pior professor que eu tive na minha vida. Aí eu falei, mentira, cara. Sério? Eu não sei porque ela me odiava, mas ela me odiava, essa menina. Caralho. Inclusive na formatura dela eu fui homenageada e fui perguntando todo mundo. Quando ela me viu, ela virou as costas pro outro lado. Aí eu falei, tá bom, né? Amém. Então assim, eu sempre falo com os meus alunos. Não foi eu não, né? Não, foi você Vai não. que eu tava bêba, né? Me dê o feedback. Né? Tô brincando, pô. Tanto em pandemia, quanto antes de pandemia, pós-pandemia, eu sempre falo assim, o que você acha? Porque assim, tem gente que pensa, mas você dá aula há 10 anos na arquitetura. É verdade, 10 anos, é muito tempo, é bastante tempo dando aula na arquitetura. Então, eu sei como funciona o aluno de arquitetura em geral, assim, eu sei como ele funciona. Eu sei como funciona o menino de ensino médio, de pré-vestibular, que eu também dou aula. Mas você não pode cair na soberba de achar assim, eu sou foda e acabou. Tá bom, já. Tá bom, eu não tenho nada para ensinar, para aprender com vocês. Então esse lance de dar o feedback para vocês é uma coisa que acho que em toda profissão é importante. Em algumas a gente começa a ficar meio preguiçoso e não quer mais saber, mas é importante por quê? Porque o cara fala, por exemplo, o que eu diria para vocês, 3 horas, para quem tá vendo ao vivo é legal, é massa. Para quem vai ver em casa depois, abrindo o celular, é muito tempo. Então, de repente, fazer os cortes, tipo que o pessoal faz. A gente vai fazer. Aí você faz aquela chamada estilo João Kleber, né? Giovanni xinga fulano. Aí o cara clica, não tem nada disso. Mas... Giovanni falou sobre o prefeito e reticência. Giovanni criticando o prefeito. Maiara fala de seu casamento. Aí eu falei, que isso? Né? Diz que ele não mata nem barata. Giovanni diz que mata rato, Maiara discorda. Então é legal assim a gente participar. O feedback que eu daria para vocês é só esse, né? O ambiente é legal, a estrutura é legal. A cerveja tá gelada. Tá gelada a água, tá gelada a água. Essa água tá geladíssima. Olha, eu não sabia que a gente ganhava Sério? Cara, eu não sabia, assim. Eu achei, eu não vi até o final todos, eu vi boa parte, principalmente do Túlio, eu assisti quase inteiro. Mas, cara, é um negócio assim sensacional, bicho. A gente pensou em algo diferenciado. Eu já tinha dado uma estatueta do Rondon pro meu marido, porque, porra, o cara é especialista em Marechal Rondon. O que mais eu vou dar pra ele, né? Não, isso aqui vai pra mim. E é do Bruno. É do Bruno. Quando eu levei o Renilson lá na casa do Bruno, olha só, o historiador entrando... Eu já fui lá, já. Não, mas eu só queria pegar os quadros. Mas foi nos quadros mesmo. Que aí eu falei, mozão, o Bruno ama pintura indígena e tal, ele retrata muito, ele é expressionista. E fui falando, né? Empolgada pra caralho e tal. Aí, Renilson entrou na casa do Bruno, ele só ficava assim, ó. Aí daqui a pouco eu falei, ei, mozão, tá tudo bem? Aí ele falou assim, estou lembrando da carta de Pero Vaz de Caminhas. As Índias com as suas vergonhas. E é sensacional, assim, eu gostei demais. E foi isso, o que a gente quis trazer? Muito bem feito, muito legal. Uma lembrança exclusiva, algo que a gente só tem aqui. Que não tem lugar nenhum, não tem outro Bruno. Isso aqui não tem lugar nenhum. Isso é meu, né? tá? Ei, é o seguinte, olha, pelo amor de Deus, coloque no como é que é? Altarzinho. Não, e no canto como, isso aqui é meu, olha, tu já viu, né? Olha eu botando a treta aí, ó. Isso aqui vai ficar numa área especial lá em casa. Então isso que é bacana, assim, a gente quis trazer algo que realmente, assim, tivesse valor. Um valor de tudo, em vários aspectos, valor cultural, um valor artístico. O Bruno é um cara fenomenal. Maravilhoso. A gente ainda quer, como a gente falou, a gente quer fazer muitas loucuras. Uma dessas é fazer um evento, né? Trazer o Bruno, trazer as obras do Bruno, conectar o Bruno. Trazer a Coveiros. Caralho! Você fala de coisa da nossa terra e você não vai trazer a banda mais antiga de Goiânia. Ei, acabou? Aí você brincou. Já tá aqui. Tem que ser assim, um dia que é só o edifício fora da obra. Esse vai ser... Ei, caralho, churrasco? Só maluco. Só louco. Tudo... Ei, mas vai dar pra filmar esse episódio?
Ele vai ser todo censurado, sempre censurado. Sabe aquela sacolinha de fruta antiga que a gente botava na cara pra parecer bandido? YouTube Eu vai- vou botar com essa sua. O YouTube vai É falar você, assim, vocês estão você. loucos, porra? Isso aqui nunca aconteceu. Esse cara é o Giovanni, Olha, não. pra dar uma palhinha. Dá Ei, uma palhinha Ô, só. Lu. te vira, estamos no Lu. Fora da Obra. Dá uma palhinha aí, uma musicona Ô, aí. Lu. Vai lá, a rocha. Tá- Não, vai, te vira. Eu preciso pensar num Vou botar um karaokê aqui. Pra... Da Síria, da Síria. um refrão muito marcante nosso. Bunda peluda. Esse é o clássico da Coveiras. É a nossa primeira música, 2000, a gente no ensino médio fizemos uma música pra um cara que tinha pelo na bunda. E sabe o que é engraçado? A gente tem hoje, sei lá, 70 músicas, né? 4 CDs já. E essa é a única música que a gente fez escrachada. Tipo assim, essa a gente fez pra ser zoeiro, porque a gente ouvia muito Raimundos e tal. Sim. Todas as outras são políticas. Todas. As outras 74 músicas são políticas. Quando eu encontro alguém na rua, o cara fala assim: ei, vai tocar bunda peluda? Ei, é tipo, ô Ana Júlia. Pô, pede aquela. pra gente tocar Democracia. Não, Democracia não. Primavera Árabe. Não, também não. Tem uma outra que tem um nomezinho também, que é Sua Cara e Sua Bunda Não Vejo a Diferença, é o nome dessa música. Que eu peguei de um jogo de videogame, que é, o tipo Duke os cara de Nukem. cu. Que ele falava assim: your face, your ass, what is the difference? E eu falei, pô, isso não é isso, mano. Inspiração. Eu fiz essa música pra esses pastor mercenário, né? E eu falo, sua cara e sua bunda não vejo a diferença. E fiz também pra aquele cara do seu trabalho, sabe? Aquele cara que você conhece, aquele cara que gosta de passar a perna em você, te derrubar, sabe? Que você ajuda e depois o cara... Eu tive um caso... Posso falar o nome? Não. Vou falar Não. Meu Deus do vou falar, céu. É melhor não. Três. Vou falar não. Mas enfim, é nesse Tá. sentido. Vamos lá no tonel agora, comer um hambúrguer. O que vocês querem? Vamos agradecer aos Vamos agradecer os patrocinadores. patrocinadores novamente. Vamos agradecer. Sua vez. Vamos lá. O Wellington, dá uma paradinha aí quando chegar nos nossos patrocinadores, só para fixar no nosso pessoal. Mas é muito importante, é quem dá força pra gente, é quem faz com que o programa aconteça, O inclusive. pessoal quer saber o nome agora. Ei, Marines 2. Na próxima eu vou lançar, tá? Só vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês sabem quem é. Meu Deus do céu. Tem que colocar, bater 1 milhão de inscritos. Olha lá, É impossível. vocês foram um dos professores que fizeram... Olha aí, ó, em verdade. Fazendo a diferença. Não, e é verdade, aí é o que... Sucesso Aí é o todo pra que, cara, guerreira, amiga, de verdade, parabéns. Parabéns a todos, pessoal da minha turma também, que... Ixi, eu vou falar o nome agora, vou esquecer de alguém, né? A tua turma, nunca se esqueça. Essa turma Só esperando dela dar uma paralisada é aí a pra turma aparecer o- que... a gente fez um trabalho de ecodesign que foi pra uma feira. Eles fizeram um trabalho, assim, absurdamente maravilhoso. E foi um momento, né, que meu pai faleceu. E eu falei, galera, eu não quero mais dar aula. Aí eles aguentaram, sei lá, acho que eu fiquei quase umas 3 semanas sem aparecer na faculdade. Cara, Não você tem queria... noção do que é vocês pesado, dois parar foi de dar pesado, aula, né? cara. Vocês são um poço de sabedoria. Mas assim, foi uma turma que me marcou muito, porque a gente vivenciou esse processo todinho. Foi sensacional, cara. Foi uma turma Pode ir. que... Tanto a turma da Dani, quanto a turma da tarde, do Alexandre, da galera. Sim, turma do Sim, Alexandre. Sensacional. Bom, então, Agradecer, porque- agradecer aos patrocinadores. Unisa Acabamentos, Unisa Concept. Acreditou no programa. Muito, muito, mas muito obrigada mesmo. Temos muito a aprender com vocês também. A gente já teve uma aula sobre revestimento. E não só, acho que sobre você contextualizar sentimentos, emoções. Quando eles colocam ambientes com emoção, é ambiente com emoção mesmo. É isso. Quando É você... fenomenologia. É fenomenologia. Então, assim, é você utilizar formatos, texturas, cores, enfim, você trabalha os sentidos, sensações. Então, assim, estão de parabéns. Visitem a loja, ali na Pinheiro Machado. Entre a Marechal e a Joaquim. Entre a Marechal e a Joaquim. Descendo a Pinheiro do lado esquerdo. É uma loja gostosa. Tá passando por uma reforma. Então, assim, vão lá, conheçam os materiais, conheçam a loja, conheçam a equipe de trabalho. Fenomenal. Rosária, beijo a toda a equipe. Sensacional. Fantástica. Rosária foi minha aluna, tá? Na arquitetura. Ela é fantástica, ela é... Gente finíssima. E a neta dela, eu acho que é neta dela,
Foi minha aluna na escola, também é uma pessoa sensacional. A MP até A Cecília Colari. Grande Cecília, gente. Filha da Cici. Cici, tu tá cotada, minha irmã, pra vir aqui falar de algumas questões maravilhosas referentes a paisagismo, né? A cuidados que se tem que ter. Enfim, ela faz um trabalho maravilhoso com coquedamas, enfim. Isso é para um próximo fight. MP Engenharia, né? Qualidade, inovação e construção civil. MP Engenharia, o Marcos Paulo e toda a sua equipe, Camila, toda a equipe, trouxe pra gente, assim, uma técnica construtiva diferenciada. Aquilo que o Paulo falou, não é dizer assim, isso aqui vai derrubar todas as técnicas construtivas e vamos construir só com isopor, formas de isopor. Não. É o seguinte, aqui tem mais uma opção. Dá pra gente fazer um mix de técnicas construtivas de acordo com a necessidade. Então, assim, é uma qualificação a mais. Não está tirando espaço de ninguém, isso que é gostoso. Então, vocês romperam barreiras, trouxeram um diferencial. Mais outra? E a nossa queridíssima, Né? Aí a ICF. Então, assim, a ICF trouxe um diferencial, realmente. Já o Marcos Paulo veio aqui com a Camila. Uma entrevista maravilhosa, esclarecedora. Semana que vem, só para deixar, né, destacado, semana que vem nós faremos visitas técnicas às obras da ICF. Quem estiver interessado em acompanhar a nossa equipe nas visitas técnicas, faz um contato no direct, tá? No Instagram. Outra coisa, sigam o nosso Instagram, se inscrevam no nosso canal, curtam as nossas lives. Isso faz com que o canal cresça e com que a gente tenha um pouco mais de visibilidade. Então, vamos lá, vamos contribuir, vamos ajudar. Então, a ICF, ela vem com esse diferencial. Semana que vem a gente vai agendar, a gente vai visitar as obras. Então, quem quiser, entre em contato com o Edifício Podcast. É Difícil PDC. Todas as nossas redes. É Difícil PDC. E-mail, YouTube e nas outras redes sociais, tá? Então, ICF Construtora Inteligente de Cuiabá, né? Veio para Porto Velho por meio do Paulo. Então, assim, Marcos Paulo, tu tá de parabéns, cara. Obrigada por acreditar no programa, tá? Profissionais. E nossos convidados, último aviso também com relação a quem puder ajudar com relação ao nosso compromisso social, né? Que nós falamos hoje. Gente, tá na descrição do vídeo. Ajudem lá. E queríamos escutar também a despedida dos nossos convidados de hoje. Show. Eu quero agradecer e aproveitando esse momento comercial, tô voltando para o ensino superior esse semestre, depois de 2 anos aí de reclusão na caverna, de recuperação de energia e tal, tava bem cansado de dar aula em ensino superior. Estou voltando agora para São Lucas, então eu quero mandar um beijo para os meus ex-alunos, 2 estão aqui. E vários estão aqui online também, a Luciane, ótima aluna, a Elke, a Luciane sempre foi dedicadíssima. E agradecer a todos que acompanharam a gente. Eu acho que muita a gente gente nunca teve acompanhou. de trabalhar com a Luciane. A gente nunca teve tanto comentário, né? Numa live. Muita gente participou. Foi legal demais. E dizer para meus novos alunos que eu ainda não conheço que esse semestre nós iremos destruir. Vai ser brutal. Toma! Eu queria agradecer a oportunidade de estar discutindo a cidade. Eu adoro, eu sou suspeita, né? Eu fui picada pelo urbanismo na graduação. Ficou duplo sentido, Giovanni, para. Mas é muito bom poder discutir isso, né? Foi picada pelo urbanismo. Fui picada Sei não, hein? Não foi pelo urbanismo. Primeiro ela falou que o urbanismo uniu vocês, agora ela foi picada, gente. Ixi. Foi só emoção, viu? Foi só emoção. Já era. Ela demorou pra aparecer na minha aula quando ela era minha aluna. Quando ela entrou, eu falei, meu Deus, que gata, mano. Ei, foi um chá de urbanismo, tem um chá de calcinha. Eu fiquei 2 semanas sem ir, dizendo ele que já tava esperando eu aparecer. E ela chegou atrasada, tava na terceira aula. Ele tava falando sobre o plano diretor, uso do solo, não sei o que. Eu levantei minha mão. Ela arrebentou, aí eu falei da lei e tal, não sei o que. Tá aí. Você é monstrinha, hein? Toma. Aí pá. Então, gente, vamos agradecer. Muito obrigado. Uma boa noite. Gente. E até
A próxima. Valeu! Falou, é difícil Beijo. podcast! Cheiro!